أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Estimados irmãos, dando continuidade os versículos ou o tafsir dos versículos de Surat Al-Baqarah, paramos no versículo 121 na nossa aula passada, em que Allah subhanahu wa ta'ala falava ou por outra, os versículos estatuem, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz a Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah enviou Muhammad com a verdade como alguém que dá boas novas e ao mesmo tempo que admoesta, e o Muhammad sallallahu alaihi wasallam não seria questionado acerca dos habitantes do inferno, e trouxemos algum detalhe relacionado a estas questões. E hoje vamos dar continuidade aos versículos 122 e seguintes. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, mais uma vez, depois de termos mencionado duas vezes no início do Surat Al-Baqarah, onde o diálogo, Allah exorta ao Bani Israel, onde Allah diz: Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ó Bani Israel, filhos de Israel, nós explicamos o que isso significava nos dois lugares anteriores que passamos logo no início do Surah Al-Baqarah. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Recordai das minhas graças, das minhas dádivas, aquelas que eu abençoei a vós, derramei sobre vós. Wa anni faddaltukum ala al-alamin, e que na verdade eu preferi-vos sobre o universo, os mundos, dei-vos várias dádivas que não dei a outros povos. E nós explicamos com detalhes e de forma pormenorizada o aspecto em que Allah menciona de ter dado preferência sobre os mundos. Allah diz em seguida: wattaqu yawman, temam o dia. Qual dia? La tajzi nafsun an nafs shay'a. Nenhuma alma será capaz de beneficiar a outra alma em nada. La tajzi, não compensará. Uma alma não compensará a outra em nada. Wala yuqbalu minha adl, e nenhuma justiça, nenhuma compensação similar será aceite. Wala tanfa'uha shafa'a, e nenhuma intercessão irá beneficiar. Wala hum yunsarun, e nem serão socorridos. Allah aqui chama-nos a atenção ao dia em que cada um terá que apresentar as suas próprias ações. Cada um verá o resultado daquilo que praticou. Ninguém pode dizer: eu confio em tal fulano. Ninguém. Se não houver a permissão de Allah, se não houver, aqui Allah fala também, não é? La tanfa'uha shafa'a. Por mais que alguém queira interceder a seu favor, essa intercessão não irá beneficiar de nada. Primeiro, não é? A intercessão só será aceita se Allah permitir a intercessão. Aí será aceita. Sem isso, nenhuma intercessão irá beneficiar. Wala hum yunsarun,
e nem eles serão socorridos, serão ajudados. Portanto, cada um terá que apresentar as suas próprias ações, confiar nas suas próprias ações, e mesmo assim, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é a que prevalece para o sucesso da humanidade. Mas nós falamos também antes que é verdade que a entrada no Jannah é por misericórdia de Allah, mas Allah instruiu-nos através do seu mensageiro, deu-nos ordens por cumprir e temos que cumprir aquelas ordens. Portanto, aí também está a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, diferente daquele que nem isso fez. Em seguida, Allah fala de uma situação com Ibrahim ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Allah diz: "Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu." Recorda quando Allah testou Ibrahim ala nabiyina wa alihi salatu wassalam bi kalimatin fa atammahunna, com algumas ordens que ele seguiu essas ordens, completou essas ordens. Quais que foram estes testes que Allah subhanahu wa ta'ala deu a Ibrahim alayhi salam? Portanto, os mufassirin dizem que são vários. Uma delas é quando Allah ordenou Ibrahim abandonar o seu povo descrente. Quando Allah disse para Ibrahim migrar para Meca. Quando Allah ordenou Ibrahim abandonar a sua família, pela ordem de Allah, o ritual. Agora, o quinto pilar do Islã, que é o Hajj, que vai ter lugar, que acontece, obviamente, em Meca, é a história de Ibrahim. Portanto, Allah ordenou Ibrahim que fosse para Meca. E depois, estando lá com a sua esposa e com seu filho pequeno, depois de muito tempo sem ter filho, Allah deu filho. E está numa situação de total dependência. Allah disse: abandone. Saia dali e deixe a família naquele lugar. Ibrahim fez, cumpriu essa ordem. Uma pessoa que estava a precisar de filho, muitos anos, a tentar ter filho, quer ter filho, que não consegue. Quando Allah dá um filho numa idade de necessidade, Allah diz para abandonar num campo deserto. Não tem planta, não tem vegetação, não tem água, não tem sombra, não tem nada. Allah diz para abandonar. Então Ibrahim fez, abandonou. A esposa perguntou, era inteligente, sabia que Nabi o esposo era Nabi. Como é possível ele estar a fazer uma coisa dessa? Simplesmente perguntou: Allahu amaraka bihada? É Allah que te ordenou a fazer isso? Os comentadores dizem que ele nem sequer disse sim. Simplesmente abanou a sua cabeça. Então, então Allah não irá nos destruir. Se foi Allah que te ordenou, então não irá te destruir. Nós vamos agora para Hajj. Vamos reavivar esses incidentes todos. Queremos beber água de Zamzam, a história está atrás disso. O Tawaf, a história está atrás disso. Desses versículos mesmo, está atrás disso. A construção da Kaaba, está aqui Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Então, uns comentadores dizem que essas ordens, são essas. A ordem de enfrentar o rei tirano Namrud, a ordem de ele quebrar os ídolos, que a consequência foi ele ter sido lançado ao fogo. Portanto, vários momentos de Ibrahim alayhi salam que ele completou, seguiu, obedeceu às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, até de sacrificar o seu próprio filho. Um momento abandona, ainda enterra a idade, quando já cresce, já é útil para o pai, Allah diz agora: degola este filho. Subhanallah. Situação complicada. Mas a ordem de Allah deve ser cumprida. Allah é o soberano absoluto. A adoração é somente para Allah. Sajda é somente para Allah. Quando Allah diz faça sajda para o homem, você tem que fazer sajda. A analogia não funciona. Iblis, Allah diz faça sajda para Adam. Iblis não. Como vamos fazer sajda para Adam? Homem, criado de barro. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu. É a ordem de Allah. Faça sajda, faz sajda. É o dono que disse. A submissão é isso. Portanto, a ordem de Allah, Allah ordenou, não há alternativa. Temos que fazer aquilo que Allah ordena. Portanto, o Hajj tem a ver com esses incidentes todos de Ibrahim, que vários momentos aqui iremos falar, mesmo os versículos que recitamos hoje, não é coincidentemente no Salat,
tem a ver com toda a história de Hajj. Toda a história de Hajj. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah disse: Inni ja'iluka linnasi imama. Eu vou te fazer de imam para as pessoas. Você vai ser imam, significa líder é imam. Governante é imam. Imam, que vocês conhecem, é imam. Né? Imam de Salah, também é imam. Só vamos juntar aqui os aspectos que estes versículos mencionam. Allah diz: Inni ja'iluka linnasi imama. Eu vou te fazer de imam para as pessoas. Qala wa min dhurriyyati. Ibrahim disse: e a minha família, minha descendência. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quanto aqueles descendentes que não são crentes, Allah diz: La yanalu ahdi adh-dhalimin. O meu pacto não abrange os injustos. Começa do imam. Primeiro, para nós entendermos que no Islã, no Estado Islâmico, um governante, uma das condições para ser governante é justiça. Você tem que ser justo e não injusto. La yanalu ahdi adh-dhalimin. O meu pacto, a minha promessa não alcança aos injustos. Inni ja'iluka linnasi imama. Vou te fazer de imam, né, para as pessoas. Wa min dhurriyyati. E meus descendentes. Os injustos não. Você não vai ser imam deles. Não é? Não vai ser. Portanto, o ulama estranho aqui que o imam tem que ser justo. O imam, aquele que é governante, tem que ser justo. A responsabilidade que você está ao zelar as pessoas, a justiça deve estar lá e o oposto de jeito algum pode ser encontrado. A injustiça, não. Injustiça é grave. Então, isso não. Allah em seguida diz: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Quando nós fizemos a casa, o Kaaba, neste caso, مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, um lugar, um santuário para as pessoas e um lugar seguro, um lugar tranquilo. No Haram é um lugar tranquilo, um lugar que você nem pode portar arma, um lugar que até a vegetação do Haram é sagrado. Você não pode estar a cortar árvores no Haram. Você não pode caçar no Haram. Muita limitação. É um lugar seguro, não só para as pessoas, até para os animais. É um lugar seguro. Você não pode caçar. Nós vemos aqueles pombos todos ali do lado do Haram. Você não pode caçar. É um lugar de segurança para todos. O Haram. Allah diz: fizemos um lugar seguro, wa amna. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. E faça do Maqam Ibrahim o local de Salat. Maqam Ibrahim, para quem já foi para Meca, é aquele lugar em que aquela pedra em que Ibrahim se apoiava ao construir o Kaaba, que até ficou marca de pé de Ibrahim, está naquele lugar onde depois de cada tawaf que fazemos dois rakat atrás do Maqam Ibrahim. É sunnah. Mas olha para a enchente do Kaaba, do Mataf. Não tem como você fazer esses 2 rakats no Maqam Ibrahim, atrás do Maqam Ibrahim. Portanto, há mas'ala que só ficam na teoria. Em termos práticos, é inexequível. Não é possível. Você, depois de tawaf, a não ser que o Mataf esteja vazio. Mas agora, tempo de Hajj, não é possível. Você vai ser empurrado no teu salat. Você é capaz de até falar: estou no salat. Depois de te empurrar. É verdade. Não é possível. Então, aqui fica só uma sala. Sendo possível, você vai fazer. Quando estiver vazio. Porque as pessoas que forem pela primeira vez agora, se o imã não for forte o suficiente, é capaz de até proferir palavras contra daquele estado de ihram e ficar privado da recompensa por não ter paciência. Por causa da situação, é uma enchente muito grande. Você vai pensar que alguém de propósito está a te empurrar, até você vai querer zangar ele. Por que está a me empurrar? Estão a empurrar também. É o que está a acontecer. Então é lugar de sobra. O que você pode fazer é ajudar as pessoas, tentar, mas quanta força você vai ter? São milhões de pessoas que estão aí. Então é um lugar
Subhanallah, sou vivo. Sou visto, aliás. Portanto, Allah diz: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Então faça o maqam Ibrahim de local de salat. Portanto, uma das coisas é depois do tawaf, você fazer 2 rakats atrás do maqam Ibrahim, tendo o Kaaba à sua frente. وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E nós ordenamos a Ibrahim e a Ismail que purificassem a casa de Allah. Antahira baiti, purificar a minha casa, a casa de Allah, para quem? Lit-ta'ifina, para aqueles que fazem tawaf. Purificar de quê? Purificar dos ídolos. O Kaaba estava repleto de ídolos. Mesmo depois de Ibrahim alayhi salam, os mushriks, sabendo que aquele era um santuário, encheram aquilo de ídolos. Por que tinham ídolos? Então, olha, ídolos é para interceder a nós perante Allah. São nossos deuses. E quando eles eram perguntados, vocês estão a adorar coisa que não fala, nem come, não pode vos ajudar, não pode vos prejudicar, nem eles próprios conseguem se ajudar. Não, isso só é para interceder a nós perante Allah. Quando perguntar, e quem criou os céus? É Allah. E os ídolos? Não é para interceder a nós perante Allah. Quando Allah bloqueia, olhamos os hindus, são muito inteligentes. Sistemas de informática que eles criam, mas a inteligência dele terminou onde? Adorar vaca. Onde está a inteligência? Hidayah. Allah orientar, ninguém desvia. E a quem Allah desviou, não há orientação. Purificar a casa de Allah para aqueles que fazem tawaf, aqueles que fazem itikaf, aqueles que fazem rukû e aqueles que fazem sajda, quer dizer, local de salat. Quando Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, disse: Rabbi ja'al hadha baladan amina. Oh meu Senhor, faça esta cidade de uma cidade de segurança, cidade de paz, lugar seguro. Hadha baladan aminan. Warzuq ahlahu min ath-thamarat. E provê os seus habitantes de frutos. Este doa de Ibrahim alayhi salam foi aceito. Em Meca, a qualquer época do ano, tu encontras qualquer tipo de fruta. A qualquer época do ano. Portanto, este é baraka de Ibrahim ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Quem dentre os habitantes desta cidade sagrada, Meca, que acreditam em Allah e no último dia. Está aqui Ibrahim chamando para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim era um servo de Allah que adorava sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa man kafara, e aqueles que descreram, faumatti'uhu qalilan, irei protelá-los, deixar eles por um tempo usufruir a vida mundana, por um tempo curto. Thumma adtarruhu, depois irei forçá-los ao castigo infernal, azab an-nar, castigo do fogo. Wa bi'sal masir, e o quão péssimo lugar é este fogo, quão péssimo retorno é o inferno. Allah depois diz: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. Quando Ibrahim elevava a fundação da casa, do Kaaba, juntamente com Ismail, estão a fazer uma ação nobre, construir ou reconstruir. Os comentadores dizem que o Kaaba foi construído por Adam, alayhi salam, e foi reconstruído por Ibrahim. Portanto, quando Ibrahim esteve a fazer essa construção ou reconstrução, uma ação nobre, o que ele fez? Ele fez um doa. Aqui nos ensina, quando nós praticamos uma boa ação, o facto de praticar, não podemos ter a certeza que aquilo já foi aceito e já sou ali e Allah. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala para que aquela ação seja aceita. Porque Allah aceita aquela ação. Ibrahim está aqui construindo o Kaaba. E o que ele diz? Ele e o seu filho
Disseram, Rabbana taqabbal minna. O Allah aceita de nós. Essa construção, esta casa tua, aceita de nós. Qualquer casa que fores a construir para Allah, não faça com qualquer outra intenção. Faça para o agrado de Allah e peça que Allah aceite aquilo de ti. Você pode construir um masjid. O mérito em construir um masjid é construir para Allah. Man bana lillahi masjidan, Kaaba é casa de Allah. O masjid é casa de Allah. A Kaaba está na linha de outro Kaaba no sétimo céu. Não é? Aqueles chamam de Baitul Ma'mur. Mas o masjid é casa de Allah. Você constrói o masjid, faz uma boa ação. Está aqui o exemplo de Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, aceita de nós. Innaka antas samiul alim. Tu és aquele que ouve tudo, o conhecedor de tudo. Rabbana waj'alna muslimain lak. Oh Allah, faça-nos submissos a ti. Wa min dhurriyyatina, e não só nós, a nossa descendência também. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Uma nação submissa a ti. Portanto, Jannat é muito grande. Não faça doar só para ti. Faça doar para as pessoas todas. Faça doar para a tua família. Faça doar para os teus vizinhos, para os teus amigos, as pessoas que estão à tua volta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este versículo também ensina-nos este aspecto. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. E mostra-nos o nosso ritual de Hajj. وتب علينا e perdoa-nos. إنك أنت التواب الرحيم. Perdoar, qual é o pecado que cometeram? Qual é o pecado que cometeram para pedir perdão? Não está mencionado nenhum pecado. Não é necessário a prática de algum pecado para você pedir perdão a Allah. Eu não fiz nenhum pecado, vou pedir perdão a Allah. Até após praticar uma boa ação, temos também a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Aliás, são tantos os hadiths em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos a pedir perdão após uma boa ação. Por exemplo, o wudu é uma má ação? É uma boa ação. Quando nós fazemos o wudu, os nossos pecados são expiados, apagam os pecados. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a fazer depois de fazer o wudu? Não é? O dua que nós recitamos após o wudu é pedir perdão. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Não é? Oh Allah, faça-nos dentre aqueles que pedem perdão, que se arrependem depois de praticar uma boa ação. Ao terminar o salat, fazemos o quê? Logo depois do salat, hadith de Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia perdão. Terminava o salat, dizia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadith de Abdullah bin Abbas está no Tirmidhi. Quando termina Hajj, né? Quando termina Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحج عرفة, o Hajj Arafah, terminou Arafah. Allah disse agora dirige onde as pessoas estão se dirigir, que é Muzdalifa, indo para Muzdalifa para depois voltar para Mina. Allah disse ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Depois como é que é? واستغفرullah. Peçam perdão a Allah. Portanto, o pedido de perdão não é condição fazer uma má ação. Mesmo após a prática de uma boa ação, você pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos aqui sentados aqui neste majlis. Estamos a falar de Allah, tafsir, explicar os versículos do Coran. Quando termina, qual é o dua de kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ao terminar uma boa ação, o professor Salam ensina-nos, fazemos, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui eles disseram, وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. Oh Allah, envie neles, os habitantes desta cidade, رَسُولًا مِنْهُمْ, mensageiro dentre eles, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, que possa recitar para eles os seus versículos, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, e que possa ensiná-los o teu livro, o al-hikma, a sabedoria, que é a sunna, ou yuzakihim, e possa purificá-los,
innaka antal azizul hakim, porque tu é que és o poderoso e o prudente. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala fala, não é, daquele que desdenha das práticas de Ibrahim. Não é? Os profetas todos tinham a mesma linha, não é, do Tawhid, todos eram a mesma linha. Portanto, Ibrahim, por isso é conhecido como patriarca dos profetas, não é? Pai dos profetas. Portanto, Allah aqui diz em seguida: "O man yarghab an millati Ibrahim", não é? Aquele que desdém daquela que era prática, o exemplo de Ibrahim. Portanto, na próxima lição, inshallah, iremos abordar os aspectos, mas nestes versículos que mencionamos são versículos que falam de aspectos essenciais de Makkah, de Kaaba, de esforço de Ibrahim, juntamente com Ismail. São vários aspectos que os mufassirin extraem aqui como ilações quanto à questão do incidente de Ibrahim, de Makkah, de Safa e Marwa, de Zamzam, vários outros aspectos que são extraídos nestes versículos, né, do Corão. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de compreender e tirarmos as ilações adequadas nestes versículos aqui que acabamos de mencionar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.